Dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à comissão organizadora, na pessoa do Dr. Gilson Roberto, o amável convite de eu falar sobre esse tema, que é um tema, eu acho, muito significativo para nós espíritas e para todo ser humano, quer como um caminho de nos aproximarmos de Deus, quer como um caminho de busca da saúde, quer como um caminho de recuperação da saúde. Eu gostaria de, inicialmente, para que nós não só falemos, mas pratiquemos, porque às vezes a gente faz muito, mas pratica pouco, de nós inicialmente fazermos 1 minuto de meditação. É um convite de experiência e é um convite também de, vamos dizer, de corporificar, de materializar uma experiência prática, antes de nós falarmos de toda a teoria. Porque muitos de nós, né, quer dizer, todos nós, eu poderia dizer, falamos muito, refletimos muito, mas às vezes a prática não é tão intensa assim, né? Então, eu convidaria a todos a adquirir uma postura bem relaxada, mas procurando ficar, se for confortável para vocês, ficar com a coluna ereta, então se afastando um pouco do encosto da cadeira e colocando os pés bem plantados no chão, relaxando o corpo, colocando as mãos encostadas uma na outra, no seu colo, fechando os olhos se for confortável, respirando profundamente, procurando se fixar na respiração, inspirando, expirando, fixando somente na respiração. Fixar o pensamento sem devagar. Alguns pensamentos podem vir, mas nós agradecemos e voltamos ao nosso foco. Nosso foco neste momento é a respiração. A respiração natural, sem forçar. O nosso organismo faz como lhe convém, como necessita, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Procurando focar em alguma distração. Vamos relaxar nossa face, relaxar os ombros, adquirir consciência desse veículo que Deus nos ofertou para vivenciarmos essa encarnação. Sensibilizando com o nosso corpo, especialmente com a respiração. Vamos voltando agora, abrindo os nossos olhos. Bem singela, 2, 3 minutos que nós praticamos, adquirimos já uma transformação. Eu queria começar com essas 2 citações de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa já tão batida hoje, né, pelos colegas que me antecederam, vós sois deuses. Conhecereis a verdade vos libertará. Afinal, o que é a libertação?
né? Então, alguns companheiros de outras crenças, de outras tradições, falam, né? Você tem que se salvar, né? Você tem que se libertar. Nós espíritas dizemos, nós temos que evoluir, né? Mas afinal, o que Jesus quis dizer com isso? Conhecereis a verdade. Mas ele disse também, vós sois deuses. Então, eu queria voltar ao colega, que, aliás, é um desafio estar aqui, né? Com duas brilhantes palestras, tão ricas, né? E a gente tem que suceder esses dois companheiros. Mas eu queria voltar ao que o Alexandre colocou no início, que fez todos nós refletirmos. Ele colocou as transformações e o poder de que a oração faz. Mas ele lançou uma pergunta, o que acontece? Né? Então, nós vamos tentar fazer isso, responder um pouco isso, através dessas técnicas. Né? Lembrando aquela palavra de Jesus que disse, não fazeis como os fariseus hipócritas, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Será que é importante a quantidade de falar? Quando a gente fala em oração, a gente diz que a oração pode ser feita de 3 modos: de louvor, de pedido e de gratidão, de agradecimento. Será que é só isso? O que é oração? É um diálogo que fazemos com Deus. É um diálogo onde nós louvamos, honramos a criação, honramos a Jesus, honramos a espiritualidade que nos acompanha. Essa é a nossa prática espírita. Mas também pedimos, somos eternos pedintes. Mas também louvamos, agradecemos a Deus. E daí? A gente está ali que nem um mendicante, só pede, mas Ele quer nos dar. Nós temos que escutar. E normalmente fazemos como os fariseus hipócritas, falamos, e pensamos que pelo mundo, que muito falamos, seremos ouvindo. E, na verdade, Deus já sabe o que a gente necessita antes da gente pedir. Nós temos que saber escutar. Então, e aí, aqui está o meu amigo Oduvaldo aqui na frente, da física quântica, vai apresentar uma palestra maravilhosa de física quântica, que diz, que fala da holografia, onde o tudo está na parte, e a parte tem o tudo. Quando Jesus disse, vós sois deuses, porque nós somos criaturas de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos no nosso íntimo a fagulha divina. E na oração, nós temos que saber escutar. E temos que saber olhar para dentro de nós mesmos para encontrar esta fagulha divina, essa deidade que está no nosso íntimo, que está no nosso âmago. Esse é o caminho do hoje, do aqui, do agora, e é o caminho de toda a nossa encarnação. Tentando, como diz Jung, nos individualizar, nos conhecer, né? Aquela última frase ali que o Vantuil colocou, né? Que nós não somos o que nós parecemos, né? E nós temos que nos descobrir lá no nosso âmago o nosso verdadeiro eu. E nós temos que descobrir lá dentro, entrar em comunicação com qual é a finalidade encarnatória. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse corpo de João?
Por que eu estou aqui falando com vocês? O que eu quero? Qual é a minha missão? Eu não tenho as respostas prontas, mas eu tenho um caminho que pode ajudar. Então, esse é o escopo da nossa fala hoje, onde nós conversaríamos, então. Mas é uma coisa muito antiga. Os antigos já faziam isso, né? Então, eu vou iniciar pela yoga, né? A yoga, na verdade, ela já é praticada há milhares de anos. Não se tem uma datação certa. Alguns falam em 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Mas ela foi sintetizada, foi escrita, porque era uma tradição verbal, e foi transcrita por Patanjali, né? Mais ou menos 400 anos antes de Cristo. A gente pensa que yoga é fazer posturas do corpo. É também isso, mas ela é muito mais. Ela começa com um código moral, o yama, que são abstenções, a não violência, a não mentir, não roubar. Segue-se pelo niyama, que são promoções, purificação, contentamento, autodisciplina, conhecer-se a si mesmo, devoção. Aí vem essa terceira parte, que é a que nós achamos que é a yoga mesmo, que são as asanas. Ela se segue pelo pranayama. Mas, na verdade, o mais importante da yoga são essas últimas 4 fases: pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, que é o controle dos sentidos. Isso começou o quê? A meditação. Controle dos sentidos. Concentração e atenção. Contemplação e comunhão com Deus. Não precisamos dizer que o Deus é Krishna, isso nos diferencia. Mas esse caminho de termos uma prática ética, esse caminho de procurar a saúde do corpo através das asanas, de ter a respiração e principalmente de meditar, é o caminho humano. Não é lá dos hinduístas, não é só do cristão, é um caminho humano. Mas esse caminho, ele começou a ser percebido por muitas pessoas que buscavam o equilíbrio. E então, em 1979, ocorreu a fundação do Centro Mindfulness, que é uma forma laica, científica, de aproveitar esse conhecimento histórico da meditação, que vem lá dos hinduístas, da prática da yoga, que foi também utilizado pelos budistas, né? E que chega, então, à modernidade. Qual é o caminho? Então, o que é mindfulness? É um estado de atenção plena, de consciência plena. A meditação é uma das técnicas mais utilizadas pelo mindfulness, mas não é o mesmo, né? Porque ele amplia um pouco as técnicas de introspecção. Dar-se conta da experiência presente com abertura e atenção. Simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo. Esses 2 minutos que nós paramos, não pensamos em nada, isso nos concentra, isso nos renova. O Mindfulness utiliza a meditação como uma técnica de ativação do sistema nervoso, sem a conotação religiosa, retira o vínculo com o budismo e com o hinduísmo. Então, embora aqui nós estamos advogando a meditação como uma técnica de nos aproximarmos de Deus, de ouvirmos a Deus, propondo uma técnica que é laica. Por quê? Para tirar esses vínculos, esses ranços que as pessoas às vezes dizem, não, João, quer dizer que agora você virou budista, você medita, não sei o quê. Então, existe um certo ranço. Na verdade, eu acho que nada impede de a gente praticar, quer na yoga,
é numa prática comum dos budistas, com os nossos próprios princípios, com nossa própria vivência espiritual. Então, é a utilização da técnica, de uma técnica laica meditativa, que nós podemos aproveitar lá na nossa prática terapêutica, no consultório. Eu que trabalho no setor público, criando grupos de meditação para a recuperação da saúde, mas que venha desenvolver também o escutar Deus falar. Então, de onde vem? As tradições religiosas meditavam com objetivo espiritual. Mindfulness não tem esse objetivo espiritual. Mas procura, a pessoa muda do modo fazer para o modo ser. A pessoa passa a refletir, ela passa a se identificar consigo mesmo. Então tem um sentimento de espiritualidade inerente que vai aflorando, né? A conexão com os outros, a sensação de pertencimento a esta condição humana, o pertencimento a esta comunidade, o sentido do interser, o sentido da transcendência. Em outras palavras, está desenvolvendo a noção de espiritualidade. E, principalmente, uma outra característica da meditação é desenvolver a compaixão. Que, na verdade, é o grande objetivo nosso da existência, né? Mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, características: estar atento. Então, quando a gente diz vou respirar, vou ficar atento à respiração, é ficar atento, estar no presente. O passado é a saudade, depressão, o futuro é a ansiedade. Então, procurar aqueles pensamentos que vêm, quando a gente vem alguns pensamentos, lembro de alguma coisa que aconteceu, uma preocupação com o que vai acontecer na outra semana, a gente tem que voltar. Mas é normal, tem gente que diz, eu não consigo meditar. Não, meditar é essa luta constante. Os primeiros passos são esses, né? De tentar voltar sempre ao aqui e agora, né? Sem julgamento. Então tem que ser intencional, com aceitação, sem julgamento, críticas ou insatisfação. É uma autorregulação da atenção, orientação aberta à própria experiência. Aqui talvez, eu acho que foi muito bem explorado pelo Alexandre, quer dizer, que chegou a detalhes, né, técnicos importantes. Até gostaria, eu acho que não foi filmado, mas eu gostaria da apresentação, que foi muito rica, né? Mas a meditação começou a ser estudada através de estudos de neuroimagem, com ressonância nuclear magnética, evidenciando um aumento da massa cinzenta de meditadores. Para terem uma ideia, estudar então monges budistas que demonstravam alterações anatômicas importantes, como aumento do córtex pré-frontal, aumento da densidade da massa cinzenta do hipocampo, a redução da massa da amígdala e da ínsula. A amígdala, eu lembro que eu dei uma palestra na AME Paraná, e tem gente que pensou que era amígdala, né, da faringe. Disse, poxa, então vai ter que operar a amígdala para melhorar a ansiedade, né? Mas é um órgão do nosso sistema nervoso central, para aqueles que não sabem, né? Então, aumenta a massa cinzenta e a massa branca também, o tronco cerebral, cerebelo e córtex pré-frontal. Eu vou passar rapidamente, porque esse assunto já foi bastante discutido na palestra inicial. Mas só para dar um resumo assim, a atenção vinculada ao córtex cingulado anterior, a consciência corporal vinculada à ínsula e junção temporoparietal, a regulação emocional da revalorização,
córtex pré-frontal dorsal. A regulação emocional, amígdala e hipocampo. E a mudança de perspectiva do self no córtex cingulado posterior e a ínsula, através de um estudo de Hossel e outros de 2011. Eu fiz uma revisão no PubMed, então colocando algumas palavras-chave, né? Meditation, 4.371 citações, Mindfulness, 4.200, Meditation and Stress, 1.328, Meditation and Anxiety, 729, Meditation e Pain, dor, 453, Meditation and Depression, 647, e Meditation and Sleep, 292. Aqui do lado esquerdo, eu tinha apresentado uma palestra semelhante num congresso de medicina de família, o congresso do Cone Sul, no ano passado, e vocês vejam como mudou esse número. Em pouco tempo, em alguns meses, né, houve um incremento grande. O que quer dizer assim, há poucos anos quase não se tinha publicação nenhuma sobre meditação ou sobre mindfulness. Isso está crescendo exponencialmente, né? Em pouco tempo, o número de publicações nesta área é enorme. É a atenção da ciência com esses assuntos. Então, eu vou apresentar rapidamente alguns estudos, né? Então, aqui, 15 voluntários que fizeram 4 sessões de 20 minutos. Eles mediram atividade cerebral por ressonância magnética antes e depois, né? E houve uma diminuição de atividade da amígdala, né? E uma redução do nível de ansiedade, 39%. Então, algum outro trabalho onde estudaram enfermeiros, 28 enfermeiros, com 2 sessões semanais, medindo o nível de cortisol, né? Em 4 semanas já tinha reduzido em 67%, que demonstra o nível de ansiedade da pessoa. Mindfulness e o Coração, a Associação Americana de Cardiologia, fez uns segmentos por 9 anos, né? E todos estavam medicados com o mesmo protocolo da Associação Americana de Cardiologia. Mas metade foram instruídos a meditarem, sem uma definição de quanto tempo, enfim. Mas o grupo de meditação teve 47% menos ataques cardíacos e infartos que o grupo que não meditou. Então, mostra uma resposta importante. Qual é a atitude para meditar? Então, eu disse que eu ia falar um pouquinho. É lógico que isso é um curso, né? Aqui nós vamos dar uma notícia, né? Então, estar atento no tempo presente tem que ser intencional, com aceitação, sem julgar, autorregulação, aceitação aberta à própria experiência. A estrutura prática, onde meditar. Lógico, o ideal é que seja um ambiente calmo, tranquilo, sem barulho, aquecido, que não tenha... Mas, quando a gente tem mais prática, consegue meditar até no trem, né? No ônibus, no metrô, enfim. Quando meditar, organizar um horário, tem um momento do dia que a gente, em geral, os momentos mais propícios é cedo da manhã e à noite. Mas veja, durante o dia, a coisa está muito estressante, está pegando fogo. Vai, fecha no teu quarto, fecha os olhos e, né, tem que ir no banheiro. 2 minutos faz uma diferença enorme, né? Então, pouco tempo, a gente começa com pouco tempo, 3, 5 minutos, vai repetindo, vai tendo regularidade e vai incrementando. Mas a gente sabe que para ter essas alterações de neuroplasticidade, de aumentar o córtex pré-frontal, de ter aquelas respostas que eles estudaram nos monges budistas, nós temos que ter uma prática mais intensa. Quer dizer,
Em geral, se diz que de 30 a 40 minutos diários seria uma dose bem eficaz. É difícil? Então, nós temos que... Tudo é questão de prioridade, né? Se nós queremos escutar realmente o nosso ser, escutar, conhecer aquela fagulha divina que está dentro de nós, conhecermos realmente o nosso plano encarnatório, se essas são coisas que nos incomodam, né? Então, mas se nós quisermos só tirar um pouco da ansiedade, então tem algumas técnicas que são técnicas meditativas padrão. Então, desde comer, pode ser uma forma de meditar, a respiração, o escaneamento corporal, movimentando. Então, não é somente aquela de ficar sentado no chão de lótus, né? Pode ser também assim, sentado na cadeira, deitado, né? Andando, desenvolvendo compaixão. E técnicas informais, caminhando, comendo, nadando, dirigindo, correndo. A gente pode fazer de uma forma com atenção plena. E isso também é uma técnica de mindfulness. Aqui eu explicaria as várias questões de como fazer com o corpo, como fazer com a mente, né? Então, eu queria dizer que tem um programa que foi desenvolvido na Universidade de Massachusetts, que é o Mindfulness Based Stress Reduction. Esse é o grande programa utilizado para terapia ou para as pessoas que querem adquirir o equilíbrio. Que é um programa de 8 semanas, 2 a 3 horas, normalmente 2 horas por semana, né? Onde as pessoas aprendem a desenvolver a técnica. E daí depois vieram outros programas, todos muito similares. Então, Mindfulness Based Cognitive Therapy, esse programa é o mais utilizado na Inglaterra, que hoje é um dos países que mais meditam. Para vocês terem uma ideia, mais da metade dos parlamentares da corte britânica, tanto dos lords quanto dos comuns, praticam meditação. Parece a nossa, né? E hoje eles investem quantias enormes no desenvolvimento da meditação nas empresas, nas escolas e também no sistema de saúde como tratamento. Eu ia falar um pouco do budismo, né, que é da onde veio. A palavra mindfulness é a tradução de sati, na língua pali, que quer dizer mente atenta, atenção plena, lembrando, trazer a mente, manter na mente, não esquecer, trazer para o corpo, remember, incorporar. Então, da onde veio essa tradição, mas eu queria chegar na parte mais final aqui, que é na meditação e espiritismo. Lembrando a questão 919, qual é o meio prático e mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio mais precioso, mais correto de conseguir? Aí vem a resposta de Santo Agostinho, né? Todo mundo conhece, eu acho que não é novidade nenhuma para nenhum espírita. O que a gente queria acrescentar é a metodologia. Então, eu fiz uma revisão nas obras básicas, cita 65 vezes a meditação. Eu fiz uma avaliação também na série psicológica de Joana, 157 situações da palavra meditação ou visualização. Em todos os 16 livros da obra, cita. Então, se nós somarmos só essas duas fontes, nossas, riquíssimas para nós, né? As obras básicas com Joana, através da série psicológica, somando a 222 citações. Eu quero saber se nós podemos desconsiderar isso, se com 222 citações.
Eu queria dizer que outras comunidades também estão atentas para o valor da meditação. Os católicos têm uma organização, uma comunidade mundial de meditação cristã. Foi iniciado pelo monge John Main, um beneditino, que morreu em 82, mas ele foi secundado por Lawrence Freeman, que continua. Então, essa organização está presente em mais de 100 países, e eles fazem, então, uma prática semanal e diária isolada, semanal em grupo e diária. Então, já tem mais de 2.300 grupos espalhados pelo mundo. Os budistas, eles se reúnem semanalmente para fazer a meditação coletiva. A gente sabe que quando a gente tem, assim, talvez hoje, amanhã, alguns de nós vai começar a meditar. Quem faz o curso de 8 semanas tem uma duração maior, fica mais tempo meditando depois do curso. Mas tem um dia que para, porque a vida é cheia de convites, né? Hoje eu tenho que preparar a palestra da semana que vem, eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que responder um questionamento dos meus alunos lá, que eu oriento na residência. Enfim, a gente sempre tem demandas, e a gente deixa por último, porque a gente vai tirando a prioridade. Então, a gente sabe que uma das coisas importantes para manter a prática é fazê-la em grupo, porque realimenta. Então, por isso essas organizações. Então, uma das questões que eu trago é se não seria oportuno nós termos, isso não é uma pergunta, não é uma recomendação, de termos grupos meditativos nas casas, que nos desse a oportunidade da persistência, da continuidade de meditação, né? Para esse objetivo de nos transformarmos. Embora ela possa ser usada, vamos dizer, de forma laica, nós temos que utilizá-la naquilo que nós acreditamos que é aproveitar esse caminho, esse tempo que nós temos aqui, essa preciosidade que Deus nos deu, que é a nossa vida, esse corpo precioso que nos carrega e essas oportunidades que Ele nos deu, não desperdiçarmos. Essa aqui é a bibliografia que eu utilizei. E para terminar, eu queria dizer essas duas palavras de Rumi, sair um pouco fora de novo, né, que eu trabalhei dentro da doutrina e fora da doutrina, mostrando que são coisas humanas. Ontem eu era esperto, então eu queria mudar o mundo. Hoje sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Vamos assumir esse compromisso, então, de mudar a si mesmo. Todo mundo está dentro de você. Pergunte tudo a si mesmo. É o mesmo lá do início, mas dito de outra forma, por outra pessoa, né? Essa noção que a física quântica nos traz da holografia. Muito obrigado.